E nós temos visto vários tipos de orações, nós já vimos alguns exemplos de orações, situações onde a oração mudou a realidade. E nós, como igreja, nós temos vivido um novo momento, um momento de buscar a Deus em oração, né? Então, nós temos tido 4 reuniões semanais de oração, temos tido tempo como igreja, tempo de forma individual a buscar ao Senhor. E tem sido um tempo muito gostoso, um tempo muito agradável de desfrutar e aproveitar a presença do Pai. E a palavra do Senhor vai dizer, em Salmos 51, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, Salmo 51. A minha versão hoje eu peguei a NAA, Paulo, mas pode seguir nessa aí. Vai ter só uma pequena diferença da NAA. Diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Tá igual até agora, né? Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas dar verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos teus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sem oração, não há como ter um relacionamento com Deus e não há como ter intimidade com Deus. Hoje nós vamos colocar os nossos olhos nesse tema, quando o pecado ora. Será que o pecado tem capacidade de orar? Veja como o tema é um pouco diferente. Quando o pecado ora. E nós vamos entender um pouquinho mais hoje por meio dessa mensagem. O Salmo 51, que nós lemos agora no início, ele nasce de um dos momentos mais sombrios da vida do rei Davi. Vamos lembrar o que tinha acontecido antes desse salmo. O rei Davi ele já tinha se tornado rei de Israel, ele já reinava sobre Israel. Mas logo após, um pouco antes desse salmo, nós vamos observar que o rei Davi ele tinha cometido o adultério. Ele tinha saído um dia em que não era para ele sair. Comece a prestar atenção comigo. Muitas vezes a gente faz a coisa errada na hora errada. E tudo dá errado. Todo mundo saiu para uma guerra para lutar na guerra, na batalha. O rei Davi naquele dia não saiu para a batalha. Aí ele foi lá para a área externa do palácio, para aquela vista, né, que o palácio tinha. Ele olhou do palácio e de lá ele avistou o rio, que era próximo. E do rio ele olhou uma bela moça tomando banho no rio. Veja só, lugar errado, era para ele estar lá? Não. Hora errada, era para ele estar naquela hora ali? Não. E fez errado. Olhou para aquela mulher. Só que aquela mulher, e aí tem uma coisa engraçada, deixa eu lhe ensinar uma coisa. A gente sempre brinca que o homem e a mulher pecam não por causa do primeiro olhar, mas por causa do segundo, terceiro, quarto, quinto. Se ele só tivesse olhado e olhou, deixa eu desviar meu olhar. Mas ele olhou, gostou do que viu, depois olhou de novo e ficou o quê? Olhando. Ele pega aquela mulher que era casada com Urias, manda chamar aquela mulher, Betseba. Ele acaba se envolvendo, né, sexualmente com ela. E dali ele comete o adultério. Só que para ajudar essa situação não ficou apenas no adultério. O que o Davi fez? Eu preciso dar um jeito de ficar com Betseba. Se apaixonou pela mulher, vou dar um jeito. Então, falou, já sei, vou pegar Urias. E ele pensou assim, bom, eu já tive um relacionamento com ela, então eu vou fazer Urias ir para casa para estar junto com ela, para nada acontecer. Só que Urias não foi para casa, ficou na porta de casa, mas não entrou em casa. Então Davi ficou assim, eu vou ter que dar um jeito nessa situação. O que Davi fez? Sabe que toda vez quando tem uma guerra, uma batalha, tem a linha de frente e as outras linhas atrás. Principalmente naquela época que
não tinha arma biológica, não tinha bomba, não tinha metralhadora, era na espada. Então, o que eles fizeram? Ele fez assim, manda Urias lá na frente, ser o primeiro. Porque o primeiro é quem morre primeiro, literalmente. Então Urias é enviado para frente e logo ele morre no meio da batalha. E aí, parece que a vida de Davi agora deu certo, né? Ele deu ajeitado. E ele começa, inclusive, a tentar esconder a morte de Urias. Mas todos sabiam que foi causado por causa dele. Até que aparece um profeta chamado Natã. Samuel já não estava mais vivo. Um outro profeta agora, de momento, era Natã. Só que Deus usa a vida de Natã para confrontar a Davi. E Natã não confrontou de forma direta. Por quê? Imagina comigo. Camarada é o rei. Se você chegar na porta dele e falar, rei, você está em pecado, você acha que o rei vai aceitar na hora? Ou vai ficar bravo na hora? Provavelmente ficaria bravo, talvez se não mandasse matar Natã. Então Deus dá a estratégia para Natã. Natã vai, conta uma história para o rei Davi, de alguém que tinha muitas ovelhas, e vai e toma as poucas ovelhas de outra pessoa que tem apenas uma ovelha. E aí o rei Davi fica bravo na hora e fala, não, esse camarada que tomou a ovelha de quem não tinha ovelha tem que morrer. E aí Natã fala, essa pessoa é você. E aí é quando Davi cai em si. E Davi, quando ele entende o pecado dele, ele entra nesse momento diferente da vida dele. O que mais impressiona na vida de um homem, na vida de alguém, não é a queda dessa pessoa, mas é como essa pessoa reage e como ela se levanta da queda. Não é a queda, o erro ou o pecado que define uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher, mas a forma como ela se levanta diante de Deus. Hoje nós vamos aprender por meio desse texto sobre a importância de nós nos consertarmos diante da presença de Deus, através de algumas lições que nós vamos ver. A primeira lição que nós vamos ver nesse texto, logo está no versículo 1. Veja comigo, Salmo 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi clama por compaixão, por misericórdia. Davi não tenta se justificar diante de Deus. Falar, não, sabe, Senhor, é que a mulher era muito linda, né? O Senhor sabe, né? A carne é fraca. Eu fui lá, olhei e aconteceu. Não, Davi não tenta se justificar. Davi não tenta se explicar para Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu mandei matar porque o camarada não era muito bom, deixava o lar vazio, a mulher sentia falta dele. Não, Davi não culpa ninguém. Ele clama por misericórdia. Quantas vezes nós queremos colocar a nossa culpa nos outros? Nós não queremos aceitar o que erramos ou o que fazemos, mas nós sempre dizemos aquela síndrome, a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando Deus o procurou? Foi a mulher que me destes. E Eva falou, foi a serpente. A serpente olhou para o lado, não tem ninguém, deu mal para mim, já era. Quem pagou o pato foi a serpente. Mas veja a situação que nós vemos aqui. Ele clama por misericórdia. Quem entende o pecado, entende que precisa de misericórdia. Não existe restauração sem reconhecer a dependência de Deus. Nós precisamos entender que dependemos de Deus e da misericórdia dele. Você tem pedido misericórdia ao Senhor? Ou você tem tentado dar um jeitinho com Deus? Tentar dizer, Deus, sabe que aconteceu tal coisa porque foi fulano e tal. Não, foi tal pessoa. Você ora para se render aos pés do Senhor, pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo o teu erro? Ou você ora para se justificar nas outras pessoas? Quem tenta se justificar diante de Deus, impede a cura de Deus. Se eu não reconheço o meu erro, se eu não reconheço as minhas falhas, não reconheço os meus pecados, eu não tenho como ser curado por Deus nisso. Porque o meu coração não é sincero, o meu coração é sempre acusador. Sempre eu digo ao outro, aponto o dedo, mas não olho para dentro de mim. A segunda coisa que nós vamos ver está no versículo 2 e versículo 3.
Davi reconhece o pecado. Ele vai dizer, lava-me completamente. Davi não relativiza ou suaviza o pecado. Davi reconhece, ele não diz, inclusive, foi um erro, foi um caminho errado. Não, Davi diz, o meu pecado. As pessoas hoje têm dificuldade de dizer a palavra pecado e reconhecer que pecam. Nós vimos agora há pouco nesse texto que vai dizer que fomos concebidos em pecado. Nós nascemos em pecado, não há como evitar isso. Está no nosso DNA, no DNA do ser humano. Eu e você nascemos em pecado. Quando nós tomamos uma criança pequena, desde uma tenra idade, um bebezinho, um pequenininho de 1, 2 anos, ele já peca. Mesmo sem saber. Ele já faz. Eu não sei como você era quando era pequeno, mas tem uns que eu vejo que são elétricos, ligados nos 220, né? 330, 440. Que você chega para ele e fala, não faça isso. O que ele vai fazer? Aquilo que você disse para não fazer. Nós já nascemos assim, nós somos tendencionados ao pecado. Porque desde Adão e Eva o pecado entrou em nós. Ele coloca o nome e ele diz aquilo que ele fez que foi o pecado. Só há perdão quando há arrependimento verdadeiro. Quando a gente se arrepende do nosso pecado. Quando o nosso coração dói com o pecado. Quando a gente tem o verdadeiro arrependimento. Deus não trata aquilo que você não reconhece. Deus trata aquilo que você reconhece. O nosso coração será tratado daquilo que eu sei que eu preciso ser tratado. Quero lhe dizer uma palavra nessa manhã. Pare de maquiar o seu pecado. Para de maquiar. Reconheça o seu pecado. Reconheça o seu erro. Dê nome ao que precisa ser tratado. Nós temos as nossas reuniões de oração. Eu tenho falado sempre aos irmãos. Quando for pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não diga assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Chama o pecado pelo nome. Confesse o que realmente você está fazendo. Senhor, não é me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoe porque falei mal de fulano de tal. Senhor, me perdoe porque menti. Senhor, me perdoe porque não agi bem com tal pessoa. É reconhecer e chamar o pecado pelo nome. E eu tenho dito, não vá para oração coletiva pedindo perdão pelo teu pecado. Esse momento é teu e Deus. Jesus falou, abre a porta do teu quarto e fecha e ora. Na tua intimidade, peça perdão a Deus pelos pecados. O que vai dizer 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados. Vamos lá, abre aí comigo, 1 João 9. Vamos lá, 1 João 9. Vou abrir na minha outra versão aqui. Que eu tenho de memória de criança em outra versão. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É reconhecer, confessar. Você sabe o que é confessar? Você sabe o que é confessar? Confessar vem do grego homologel. Homologel significa homologar. O que significa homologar? Vamos imaginar que você foi num cartório hoje. Você foi lá. Você tem um documento que você tem que reconhecer firma. Quer dizer, reconhecer que a tua assinatura é ela mesma. Então você vai no cartório, você entrega o documento, o notário, esqueci o nome em português agora de notário, o que escreve, tabelião. O tabelião vai, olha aquele documento e diz, ele é ele mesmo, a assinatura está certa, o documento está aí. Então ele faz o que com aquele papel? Ele carimba. Ele carimba, bota o selo do adesivo. Homologar é isso. É você reconhecer a Deus e dizer, Senhor, pequei em tal coisa. E o Senhor vai fazer o que com o teu pecado? Vai perdoar e vai bater o carimbo do perdão sobre o teu pecado. Esse é o sentido de confessar, é reconhecer aquilo que eu fiz. Dizer ao Senhor aquele pecado que eu cometi. O pecado que você esconde te aprisiona, mas o pecado que você confessa te liberta. Quando eu fico carregando o pecado sobre as minhas costas e não reconheço,
eu vou ficando cada vez mais pesado, pesado, pesado. É mais ou menos o seguinte, você já viu alguém andando com uma mochila? Quando a mochila está leve, é fácil ou difícil? Agora ela está leve. Pronto. Pronto. Vem cá, bota mais coisa aqui. Bota aqui, Isis. Bota mais coisa. Bota aí. Bota esse cenário aqui para peso para mim. Vai, bota. Vai botando, vai botando, vai botando. Vamos ver. Se melhora ou piora. Vamos ver. Já senti um pezinho. Tem mais coisa para pôr aí? Vamos ver. Tem. Eita, aqui de Isis traz 1 quilo de... já está começando a ficar meio pesado. Tem mais coisa? Tem mais coisa? Ó, já comecei a sentir mais peso. Já está um pouco mais pesado. Tem mais coisa aí, Matias? Bota mais coisa aqui para mim. Bota mais coisa aqui, vamos ver. Vamos ver. Observe, eu estava leve, porque eu estava sem pecado. Eu já estou começando a sentir um pouco de peso. Observe, você começa a sentir o peso e a mochila ela vai puxando você para onde? Para trás. Eita, daqui a pouco já vai vir a dor na coluna. Não, mas eu carrego mais peso que isso. Mas o sentido que eu estou dizendo é, o pecado ele vai pesando quando a gente não confessa. Ao invés de ele se torna algo pesado, algo difícil. Quando a gente pede perdão a Deus pelo pecado, o que acontece com o meu peso? Olha o que acontece. O peso vai saindo. O peso vai sendo retirado. E o que acontece comigo depois disso? Eu sou o quê? Liberto. E é o mesmo sentido quando nós pensamos no pecado e na confissão a Deus dos nossos pecados. O que você quer ser? Alguém livre ou ser um prisioneiro? A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto. Davi entende que o pecado é contra Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Contra ti somente pequei. O pecado dele foi geral? Claro. Teve consequências sobre as pessoas? Teve. Ele pecou contra os outros? Sim. Só que o primeiro pecado dele não foi contra as pessoas, foi contra quem? O pecado fere a você e as pessoas. Mesmo Davi tendo ferido pessoas, ele entende que o maior problema dele é com Deus. O pecado não é apenas comportamento, o pecado é uma ruptura espiritual. Eu estou rompendo a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento perfeito com Deus através de Jesus. Não trate o pecado como algo leve. Ele afeta a sua comunhão com Deus. Ah, não, é um pecadinho. Não tem pecadinho e pecadão. Tem pecado. Há crentes que reclamam que Deus não escuta. Ah, Deus não responde a minha oração. Ah, mas quando eu oro, parece que a minha oração não passa do teto. Mas eu pergunto para você, a tua vida está limpa diante do altar do Senhor? Quando você for tentado a fazer algo errado, lembre-se que primeiramente você está pecando contra Deus e não contra os outros. O peso do pecado, o peso do erro, da tentação, não deve ser os outros, mas primeiro a Deus. O pecado da gente, irmãos, tem que doer na gente. Tem que doer. Quando você faz algo contra Deus, é doer o coração. É sentir aquele peso e se arrepender daquilo que a gente tem cometido. Quarta e última lição que a gente aprende com esse texto de Salmo 51. De noite eu vou continuar essa mensagem. Davi não pede apenas perdão, ele pede por transformação. Davi não barganha com Deus o perdão, não chega diante de Deus. Ô Senhor, olha, se eu te der uma oferta, o Senhor me perdoa. Olha, Senhor, se eu for fazer tal coisa, o Senhor me perdoa. Nós tivemos uma situação assim com o rei Saul. Quando o rei Saul peca contra Deus, e aí, inclusive essa semana eu falei sobre isso na reunião de oração. O pecado do rei Saul foi não obedecer a Deus. Deus mandou Saul entrar ali nos amalequitas, matar a todos. O povo todo e os animais todos. Então Saul falou, mas eles têm lá umas vaquinhas boas, tem uns bois legais, umas ovelhinhas. Mas eu vou matar tudo isso e desperdiçar isso. Então Saul vai, leva o melhor do rebanho para Israel. E ainda leva o rei Agag, o rei dos amalequitas.
furam os olhos do rei e deixam lá. E aí Saul pensa, está tudo certo. Aí Samuel chega e diz, mas qual era a ordem que Deus tinha te dado? Era para você matar a todos. Aí Saul vem com a conversinha. Ah não, eu peguei o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Eita, desculpa esfarrapada, né? E a partir daquele momento, Samuel diz, olha, Deus está dizendo a você que Deus já escolheu outro homem segundo o coração dele para ser o novo rei de Israel. Saul peca contra Deus, Saul erra, Saul não reconhece em momento algum. E quando nós olhamos aqui Davi tinha todos os defeitos enormes, mas ele não fica fazendo promessas falsas com dedos cruzados, dizendo assim, Senhor, eu prometo que vou te amar até o fim da vida. Senhor, eu prometo que não vou mais brigar com meu filho, com a minha filha, não vou mais discutir com o esposo, com a esposa, não vou mais fazer outras coisas. É assim que Davi faz? Não, Davi é homem de caráter. Davi honra aquilo que ele faz. Davi não queria que Deus passasse a mão na cabeça dele. Ele não estava buscando as bênçãos do Senhor, o Deus da prosperidade. Ele não queria só alívio do perdão, mas Davi queria mudança. Davi queria ser transformado. Quantas vezes se pede perdão pelo pecado, mas não se pede por libertação e por transformação? Quantas vezes Davi nos ensina a buscar uma transformação interna que só o Senhor pode fazer. Uma mudança começa primeiro de dentro para fora. O meu coração ele tem que sangrar por dentro. A minha dor tem que ser por dentro. Quando eu começo a buscar ao Senhor a libertação e a transformação, as coisas vão mudando. E há pecados que de repente você está aqui nessa manhã que te aprisionam há muito tempo. E hoje é uma oportunidade que Deus está falando no teu coração. Se liberte do teu pecado. Se liberte. Busque a libertação do Senhor. Seja livre. Seja livre. Eu gosto muito de uma música que dizia de Brother Simeon, né? Voar nas asas do Espírito de Deus. É o sentido, é estar tão livre para eu poder voar, para eu poder estar liberto, para eu poder voar igual uma pena, voar igual um pássaro, para eu sentir a liberdade do Senhor em mim. O que eu quero dizer nessa manhã é que nós devemos aprender essa oração de Davi que transformou a vida dele. A vida dele depois disso melhorou? Não, continuou. E até piorou algumas coisas porque ele colheu o fruto, a consequência do pecado dele. A família de Davi foi uma família boa, não foi? Um filho melhor que o outro, não foi assim a história de Davi? Foi não? Como é que foi os filhos de Davi? Um brigando com o outro, matando, Absalão maravilhoso. Eita, filho gostoso, filho maravilhoso, gostoso de estar perto, né? De tão malvado. Matando, brigando com o pai. Um pior que o outro. Mas porque foi consequência do que? Dos pecados. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente não deixa de pagar a consequência do pecado. Mas a gente se sente livre e liberto. Vou dar um exemplo. Fulano de tal roubou. Pediu perdão a Deus. Deus perdoa? Mas com a consequência do roubo dele. Prisão, ir para a justiça, talvez nem fique preso, mas vai lá, vai ter que pagar alguma coisa, cesta básica, o que for. Mas vai ter que acontecer alguma situação. E essa é a situação que nós vemos aqui. Davi não correu da sua responsabilidade. Nós temos que aprender nessa história e nessa oração a importância de nós reconhecermos e não corrermos dos nossos pecados, mas nós reconhecermos, nós pedimos perdão a Deus e nos reconectarmos com Deus. Porque, meus irmãos, não adianta uma manhã chuvosa como essa, que foi desafiador, vocês que chegaram aqui foram guerreiros, né? De estarem aqui com a gente nessa manhã. Mas, irmãos, não adianta eu vim apenas louvando por fora se meu coração está sangrando por dentro. Eu preciso deixar com que Deus restaure o meu coração e restaure a minha vida. Amém? Vamos orar para terminar, queridos, esse momento. Se você chegou nessa manhã e você precisa de uma libertação de alguma área da tua vida, ora agora ao Senhor. Presente ao Senhor agora, ore agora ao Senhor. Apresenta. Senhor, estou com dificuldade em tal área, Senhor.
Senhor, só o Senhor conhece meu coração, só o Senhor conhece a minha vida. Clama a Ele para que Ele possa te dar libertação. Clama a mim e eu te responderei. Clame por misericórdia nessa manhã. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele restaura esse coração. Pai, nós estamos nessa manhã diante do Senhor, diante da tua presença. Primeiro para reconhecer que Deus é o Senhor, Pai. Para louvar e exaltar esse Deus que é um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus que guarda e o Deus que restaura, Pai. Nós queremos lhe clamar, Pai. Olha para a nossa terra, olha para os nossos corações, nos liberta dos pecados, Pai, nos limpa, Pai. Derrama da tua salvação, da tua graça, da tua misericórdia e restaure e sara os nossos corações, Pai. Ajuda-nos a vivermos, Pai, em santidade, Pai, em limpeza de coração. E quando pecarmos, a reconhecemos os nossos pecados e a voltarmos à tua casa, à tua presença, Pai. Quero também pedir, Pai, ao Senhor orar como igreja do Senhor, Pai. Não apenas como pessoas individuais, mas como igreja, Pai. Senhor, como igreja nessa manhã, eu quero lhe pedir perdão, Pai, pela omissão que possamos ter cometido em algum momento, Pai. Ou se pecamos contra alguém, Pai. Se falhamos, Pai. Se sonhamos errado. Se demos as prioridades erradas, Pai. Mas nós queremos lhe clamar nessa manhã, Pai. Restaura a nossa terra, Pai. Restaura a nossa igreja, Pai. Restaura as feridas. Trata as feridas que precisam ser tratadas, Pai. Oh, Senhor, e perdoa se pecamos contra Ti de alguma forma. E que talvez até não saibamos. Ou se alguém antes, Pai, até do meu ministério nessa igreja pecou, Pai, contra Ti. Eu quero lhe pedir perdão, Pai, por esse pecado. E quero pedir pela Tua restauração sobre essa igreja, Pai. Senhor, limpa-nos, Pai. Limpa os nossos corações, Pai. E nos ajuda a vivermos o melhor para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Assim que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.